Quero saudar a todos com a paz do Senhor, todos presentes aqui, a todos que estarão ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor. Hoje eu quero falar algo muito interessante sobre Jesus, né? Louvado seja Deus, sobre o autor da igreja, Louvado seja o nome do Senhor. Uma pergunta que não quer calar. Eu quero que vocês prestem atenção, vocês estão aqui presentes, e quero que aqueles que ouviram essa mensagem prestem atenção. Uma pergunta que não quer calar. Louvado seja Deus. Jesus é o autor e criador da igreja evangélica? É ou não é? Na face da terra? Com certeza, né? Sim? Né? Jesus é o autor e salvador desta igreja? É ou não é? Com certeza que é. Vocês concordam? Amém? Louvado seja Deus. Jesus é o autor e criador do mecanismo para salvar essa igreja? Sim, né? Ele criou o mecanismo para colocá-la nas condições para ele poder salvar. Porque de qualquer jeito ele não poderia salvar. Então ele criou um mecanismo que verdadeiramente, eu já vou aqui adiantar, que são os seus requisitos, são os seus mandamentos, são a sua palavra, são só o teu querer, a vontade, entendeu? Então veja bem, Jesus é o autor dos mecanismos que são os seus requisitos, qual eu acabei de falar. Jesus é o autor do batismo. Quem crê e foi batizado será salvo. Louvado seja Deus. E quem não crê será condenado. Então ele é autor, isso é uma parte do mecanismo. O batismo é um mecanismo para dar um dos primeiros passos. O primeiro passo é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Foi o que a Maria Alice fez hoje aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. O segundo passo, é claro, é começar a compreender a vontade do Senhor na sua vida. Compreender os mecanismos que o Senhor Jesus usa para salvar esta igreja, para salvar essa pessoa na face da terra. Louvado seja Deus, no modo geral. Louvado seja Deus. Então, ele é o autor do mecanismo batismo. É ou não é? Batismo. Para onde está escrito isso? Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. Louvado seja Deus. Jesus é o autor da Santa Ceia depois do batismo? Sem dúvida que é. Está em Mateus 26, versículo 26, que ele é o autor da Santa Ceia. Jesus é o autor da Santa Ceia, ainda falando em 1 Coríntios 11, no versículo 23 até o versículo 30, por ali, já diz que ele, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu o cálice, e deu os seus discípulos também tomou o cálice e abençoou e deu os seus discípulos. Então ele é o autor do mecanismo da Santa Ceia. Louvado seja Deus. Jesus é o autor da Santa Ceia, na verdade. Também é o autor do lava-pé. Vocês acham que é? Pois é, Jesus é o autor do mecanismo chamado lava-pés. E se nós lermos na palavra de Deus, que está no livro de João, né? Eu gostaria aqui de vou ler, aqui no livro de João, capítulo 13, Jesus, o que ele disse, né? No capítulo 13 do livro de João, Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 4 em diante, louvado seja Deus, né? Ele disse assim: levantou-se da ceia, tirou os vestimentos de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-la com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se dele Pedro e Simão, e este lhe disse: Senhor, tu me lavarás a mim?
Respondeu Jesus: o que eu faço não sabereis agora, mas compreendereis depois. Eu disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés a mim. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro respondeu: não somente os pés, também as mãos e a cabeça. E declarou Jesus: o que assim mandou, não necessita de lavar senão os pés. Louvado seja Deus. E aí aqui, se nós vimos aqui, eu vou pular um pouquinho aqui para poder não tomar muito tempo. Louvado seja Deus. No versículo 13 ele diz assim: vai-me chamais mestre, Senhor, e bem dizeis, porque eu sou. Eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés. Deveis vós também lavar os pés um dos outros. Assim como eu fiz, façais vós também. Esse é um dos mecanismos que ele criou, que ele fez. Ah, mas Israel já se fazia quando a pessoa chegava com os pés sujos. Esse aqui ele criou na ceia. Por que ele criou esse mecanismo na ceia? Para poder ver quem pode ser humilde e quem não. Porque Pedro não quis que lavasse os pés, porque ele achou que era muita coisa para ele, gente. Ele sendo servo, ele achou: eu sou um mero servo, um discípulo do Senhor. O Senhor vai fazer isso comigo? Não, eu tenho que fazer isso com ele. É igual João Batista. Quando o Senhor chegou para João Batista e disse: eu vim até vós para você me batizar. E João Batista disse: eu ficaria ser batizado por você, você vem a mim batizar. E Jesus disse: deixa por agora, para que cumpre as escrituras. Aleluia! Para que essa escritura se cumpre, deixa por agora. Aleluia! Jesus precisava passar pelo batismo? Não! Mas ele quis dar um exemplo. Jesus precisava fazer o lava-pé? Não, mas ele fez para dar o exemplo, para nós também fazermos. E quem não faz, não está dando o exemplo de Cristo. Não está cumprindo com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, em verdade, versículo 16, em verdade eu digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se eu fiz isso, vós também deveis fazer. O que ele quer dizer? Não adianta ninguém querer ser maior do que eu. A realidade é que Jesus, todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra, gente. O Filho de Deus. E ele disse no versículo 17: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticais. O que é prática? É fazer. Não é pensar em fazer, não é falar só. É fazer, é praticar. Ninguém pode falar para mim que uma comida está muito gostosa se ele não comeu. Ninguém pode falar para mim se um lugar é muito bom se ele nunca morou lá. Ninguém pode falar para mim que um lugar é muito bonito se lá ele não foi. Não podemos viver de história. Temos que viver de realidade. Viver de realidade. Louvado seja Deus. Então veja bem. Isso eu falei com vocês em João 13. Jesus é o autor do ósculo santo, que é o beijo de santidade. Nós passamos na mão para que ninguém possa querer escandalizar. Jesus é o autor. Romanos 16, Coríntios 16, versículo 20. E todos os outros lugares. E ali alerta uma coisa e diz: isto é só para a igreja de Cristo. Vocês querem ver se é verdade? Vamos lá em Romanos 16. Isso é para a igreja de Cristo. A igreja que não é de Cristo não precisa ter esse costume. Ah, é costume. Pois é, costume mesmo. É o costume do Senhor Jesus. É o costume do Mestre. É o costume do Salvador. É mecanismo. É o mecanismo que ele criou e colocou na igreja. E a igreja precisa obedecer para verdadeiramente fazer
16, eu vou só ler o versículo só. Vou ler só um versículo. Vai ver para que é isso? Para que é esse mecanismo que Jesus criou? Olha só o que ele disse. Romanos 16, ele disse: fui saudai uns aos outros com lastro santo. Toda a igreja de Cristo. É toda a igreja de Cristo. É toda a igreja do Messias. É toda a igreja do Filho de Deus. É para a igreja do Filho de Deus. Não é para os outros. É para aqueles que seguem ao Senhor Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach. É para aqueles que honram o Filho de Deus, que lhe criou mecanismo para salvar. Criou mecanismo para salvar. Louvado seja Deus. Outro mecanismo que Jesus criou para as varoas. Para as varoas. É que verdadeiramente elas se cobrem com véu na hora da oração, na igreja, nos cultos. Seja bem culto público. Ah, mas aonde está isso? Está em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 5, versículo 6, no versículo 10. Esse é o mecanismo que o Senhor criou para que Deus, no nome de Jesus, ouvisse a oração das varoas, que para ela ter a cabeça coberta é honra diante de Deus e diante dos anjos. Mas e que não querem? Mas isso eu digo, é só para a igreja de Cristo, do Messias. É só para a igreja de Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor. Esse mecanismo é só para isso. Aqui eu quero dizer para vocês, louvado seja Deus. Não podemos esquecer que todos esses requisitos são para a igreja de Cristo, o Messias. Louvado seja Deus. Jesus, através da palavra, nos retifica que seguimos e obedecemos os seus preceitos, para que possamos mostrarmos que somos obedientes ao Pai e ao Filho e também ao Espírito Santo. Estamos nos aprontando para o dia da salvação, para o dia do arrebatamento, porque muitos acham que não tem nada a ver. Você sabe quem acha que não tem nada a ver? Eu vou falar uma coisa para vocês: são servos. A Bíblia me diz que os servos, ainda que eles sabem a vontade do seu Senhor, mas ele não toma emenda, ele não toma uma responsabilidade para fazer a vontade do seu Senhor, não. Ainda que ele saiba. Olha só, vamos ler aí que nós vamos ver. Quer ver só? Lucas 12, 46 a 48. Olha só. Porque às vezes a pessoa acha assim: ah, não tem nada a ver, não tem problema. Eu sei que isso tinha que fazer sim, mas eu não vou fazer não. Eu não vou obedecer não, porque não tem nada a ver, porque isso aqui, aquele outro. Vamos ler aí Lucas 12, Lucas. Volta aí do livro de João um bocadinho. Lucas 12, versículo 46. Preste atenção no versículo. Louvado seja Deus. E virá o Senhor naquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigará, lançando a sua sorte com o quê? Com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Está pensando que vai passar batido? Ah, eu me salvo. Eu não obedeço isso aí, eu não preciso obedecer isso aí, eu não preciso fazer a vontade do Senhor do jeito que o pastor está falando, eu não preciso obedecer que eu estou salvo. Está enganado. Está enganado. Aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não obedece será punido.
punido. Aquele, porém, que não sob a vontade do Senhor será punido com menos açoite, que são aqueles que nunca teve conhecimento da verdade. Nunca chegou a eles. Quer dizer, eles vão para o castigo eterno, mas não será tanto tormento para eles. Mas para aqueles que sabem, o tormento é dobrado. É uma coisa a gente saber das coisas e saber que nós estávamos fazendo errado e não se ativou para outra coisa e depois deu errado. A culpa é doída. É ou não é? A culpa é doída dentro de nós. Então ele disse: aquele que está na vontade do seu Senhor e não se aprontou. Sendo assim, não precisa batizar. Olha só, gente, se não precisa obedecer os demais requisitos, não precisava também de batizar. Batizar para quê? Para que batizar, velho? Para que participar da ceia? Para quê? Não precisa não, é? Não é tudo o autor dessas coisas, não é o Senhor Jesus, o Messias? O autor do batismo, autor da Santa Ceia, autor do lava-pé, autor do véu para os varões, autor do Espírito Santo, autor da santidade na igreja, não é o Senhor Jesus para que ele possa salvar ela? Ele é o autor. E se nós não obedecemos, e sabemos que deveremos obedecer e não obedece, o Senhor vai nos pegar em hora que nós não estamos esperando. Por quê? Porque quem não obedece não está esperando. Bem-aventurado é aquele servo que espera o seu Senhor e não diga: tarde ele virá, eu posso fazer o que eu quero, que ele vai vir tarde, ele virá em hora que não espera. Então a realidade é essa. Então veja bem, certamente se cumpre a profecia do livro de Isaías, que diz: vendo, não vê, ouvindo, não ouve, e nem entende com o coração para que seja sarado. São pessoas que estão doentes espiritualmente, estão doentes, não está vendo a palavra de Deus, está cego, não está ouvindo o que Jesus está dizendo, está cego, não está compreendendo com o coração está deturpado, como diz a Bíblia. Onde está escrito isso? Vendo, não vê, ouvindo, não ouve, e nele se cumpre a profecia de Isaías. Veja aí comigo, Mateus 13, versículo 13. O mesmo aconteceu no passado, está acontecendo agora também, acontecendo no dia de hoje. A gente prega, a gente fala, mas parece que não se atina para isso. Veja bem, no versículo 13, é isso lhe falou por parábola, porque vendo não vê, ouvindo não ouve, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado tem escutado a palavra do Senhor. Vocês estão pensando que tem gente que começa a ouvir uma mensagem dessa, ele já passa ela, ele não quer ouvir mais. Por que ele não quer ouvir mais? Porque o coração dele está duro, está endurecido. É um coração endurecido. Aqui em João 8, 43, vamos voltar aí em João. Vamos João 8, 43, para nós encerrarmos. Louvado seja Deus, senão vai ficar grande demais. Louvado seja o nome do Senhor. João 8, 43. Veja o que acontecia com aquele povo e o que acontece com esse povo hoje. Acontece com esse povo hoje. João 8, 43 que diz, olha só o que diz: com razão, porque não compreendeis a minha linguagem, e porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Você viu? Não consegue compreender a linguagem do Senhor Jesus. Não consegue. Não consegue compreender. A grande maioria, infelizmente, dos crentes, não consegue compreender a linguagem do Senhor
eles entendiam de outro, eles não conseguiam compreender a linguagem do Messias de jeito nenhum. E hoje não é diferente, amém? Louvado seja Deus, que Deus possa vos abençoar. Compreende a linguagem do Senhor Jesus, aceita os mecanismos que Ele aplicou na igreja para que vós possam ser salvos, para fazer parte do primeiro arrebatamento. Que Deus te abençoe, amém e amém. Louvado seja Deus.